Bom dia, estamos iniciando a nossa edição de Notícias Explicadas de hoje, dia 18 de junho do ano da graça de 2019. Vamos primeiro à previsão do tempo aqui em Taubaté, na planície do Vale do Paraíba. Hoje a temperatura máxima vai a 27 graus, a mínima a 13 na madrugada, o índice ultravioleta está baixo, 5%, aliás 0,5%, e a probabilidade de chuva é insignificante, 5% só. Amanhã a temperatura sobe 1 grau, vai a 28 graus e a mínima 14. Vamos às nossas manchetes. Maioria vai trabalhar 40 anos para ter o benefício integral. A Câmara de Taubaté vai analisar as contas em sessão extraordinária, as contas do governo Ortiz dos anos de 2015 e 2016. E depois, ao final da nossa edição, hoje vamos nos deter um pouquinho mais ainda sobre a Câmara Municipal de Taubaté, analisando a ordem do dia. Vamos à notícia nacional. As mudanças da reforma da Previdência realizadas pela comissão especial que analisa o tema na Câmara mantiveram a proposta do governo de exigir da maioria dos trabalhadores 40 anos de contribuição para a aposentadoria integral. É chamada integral a aposentadoria que tem um valor mensal igual à média dos salários sobre os quais o trabalhador contribuiu. Pelas regras válidas hoje, o tempo de contribuição para ter o benefício integral é o menor do que o proposto pela reforma. O texto apresentado pelo relator da comissão especial, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, mantém o cálculo original da reforma. O aposentado que completa 20 anos contribuídos garante 60% apenas da média salarial. Cada ano a mais acrescenta 2% da média ao benefício. Há variações no cálculo, porém, para segurados incluídos em regras especiais ou de transição. A reforma, se aprovada como está, exigirá idade mínimas de 62 anos para mulheres e de 65 anos para homens. Nas atuais aposentadorias por idade, por exemplo, o trabalhador precisa de 30 anos de contribuição para ter renda de 100% da média salarial. Essa modalidade também exige idades mínimas de 60 e 65 anos para homens e mulheres, respectivamente. Outro tipo de aposentadoria válida hoje é a por tempo de contribuição sem exigência de idade. Nessa modalidade, a renda integral é possível até mesmo para quem completa o período mínimo de recolhimentos para ter esse benefício, que é de 30 anos para a mulher e de 35 anos para o homem. Mas para não ter desconto na renda é necessário que a soma de idades resulte em 86 para mulheres e 96 para homens, ou seja, somando idade mais tempo de contribuição. Essa operação reduz o benefício de quem se aposenta mais cedo, antes dos 65 anos, para quem contribui pelo tempo mínimo. As mudanças feitas pela Câmara na reforma da Previdência não vão facilitar a reforma integral. O texto mantém o cálculo que exige 40 anos, agora vamos a um resumo disso, de contribuição para a concessão de renda sem desconto. Bem, mais uma vez, é preciso destacar e denunciar aqui a reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro, que não é uma reforma que atenda os dois princípios fundamentais. O primeiro é óbvio de sanear o desequilíbrio da Previdência, que aliás, desequilíbrio colocado em xeque por vários analistas, que há um desajuste, mas não este desajuste que o governo alardeia, não é tão grave. Por um lado, este é o objetivo, o principal deles, que é reajustar, portanto, o equilíbrio das contas da Previdência. E o segundo objetivo de um governo movido por princípios éticos é que nenhuma reforma será feita em sacrifício dos mais pobres. Nenhuma reforma se justifica, se legitima, se ela tira direitos daqueles que já não têm direitos. É preciso ser relembrado que o Brasil, que no nosso país atualmente, 58% das pessoas recebem no máximo até um salário mínimo. Em largas regiões do país,
principalmente no Nordeste, nem o salário mínimo é pago, e por isso que nós temos faixas até 58% da população, aliás, ou 58% da população recebe até um salário mínimo. Porque ontem mesmo eu conversava com alguém vindo do interior da Bahia e dizia para mim, olha, lá o salário mínimo na prática é de R$ 400. E há pessoas procurando meio salário mínimo que é R$ 200. Ou seja, o Brasil é muito mais complexo do que pensam os tecnocratas que vivem nos ambientes com ar-condicionado, apenas manipulando números sem ter a sensibilidade social de acompanhar essas pessoas. E a aposentadoria com idade mínima de 65 anos, tirando a figura do tempo de contribuição, que antigamente a Previdência foi sendo mudada paulatinamente, como, aliás, é preciso ser feita. Mas o tempo de contribuição antes era suficiente. Passou a se incorporar uma fórmula que contemplasse também a idade. É essa fórmula de 86,96, que para homens e mulheres, que você soma o tempo de contribuição com a idade da pessoa. Bem, então se incluiu uma fórmula que considera a idade, mas também considera o tempo de contribuição. Bem, com a proposta de Bolsonaro, acaba totalmente a figura do tempo de contribuição isoladamente e se estabelece uma idade mínima em que, para se conceder o benefício da aposentadoria. E piora neste caso, piora, porque agora a média salarial não será mais 80%, será 60%. Ou seja, é uma reforma que vai agravar a situação daqueles que justamente têm menos recursos para se manter. Por um lado, a Câmara conseguiu segurar o pacote de maldades que estava embutido ali e que possivelmente foi colocado justamente para dar a sensação que o governo estava cedendo em alguma coisa, que tinha requintes de crueldade na realidade, que era reduzir, nem é aposentadoria, é um benefício da Seguridade Social, é um benefício social, que era o benefício de prestação continuada, o BPC, em que Bolsonaro propunha reduzir esse benefício, que é de um salário mínimo, para idosos e pessoas com deficiência incapacitante, miseráveis, que tenham no máximo 1/4 de salário per capita de renda. Bolsonaro propunha reduzir de um salário mínimo para R$ 400. Isso é um absurdo. E além disso, também em relação ao auxílio reclusão, que o auxílio reclusão foi uma grande bandeira de falsidade, de demagogia, que foi usado na campanha presidencial como uma amostra, suposta amostra que no Brasil os presos ganham mais do que os trabalhadores. Uma mentira deslavada, porque o auxílio reclusão, em primeiro lugar, não é para preso, mas sim para o filho do apenado. E outra, auxílio reclusão é apenas para aquele preso que contribuiu para a Previdência. Você já ouviu falar de criminoso que paga INSS do que ele pratica? É óbvio que não, né? Então, o auxílio reclusão era para aquele pai de família, por exemplo, que se envolveu num acidente de trânsito e acabou matando alguém de forma não dolosa, ou seja, não intencional. Ou então outra situação, por exemplo, que tenha uma morte não intencional, mas uma morte culposa, não dolosa, mas culposa. Bem, aquele trabalhador envolvido nisso acaba sendo preso, porque ele tirou a vida de alguém. E ele era um trabalhador que contribuía normalmente para o INSS. Não é justo, então, que a família dele continue recebendo alguma coisa, que na prática, na média, vai ser um salário mínimo? Bem, mas o Bolsonaro, demagogicamente, tinha incluído na reforma da Previdência um agravamento, uma forma de piorar ou de dificultar o acesso ao auxílio reclusão. Pelo menos isso a comissão especial retirou. Agora já podemos ir às nossas notícias locais aqui em Taubaté. A Câmara Municipal vai julgar hoje as contas do prefeito Ortiz Júnior referente aos exercícios de 2015 e 2016. A análise das contas será feita em sessão extraordinária, que terá início após o término da sessão ordinária, que tem normalmente às terça-feira, que começa às 16 horas.
Com relação aos dois exercícios, a situação é idêntica. Apesar do apontamento de diversas irregularidades, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável às contas. Comandada pela oposição, todavia, a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer pela rejeição dessas contas. Os outros integrantes da comissão, que são da base governista, emitiram um voto divergente defendendo a aprovação. As contas serão analisadas separadamente, claro. São contas de 2015 e 2016. Se vota uma e depois vota-se a outra. Para que alguma delas seja rejeitada, são necessários os votos de pelo menos 13 dos 19 vereadores. Como Ortiz tem maioria na Câmara, a tendência é que as contas sejam aprovadas sem dificuldade. Caso algumas das contas seja rejeitada, o prefeito poderá ficar inelegível por até 8 anos. Ortiz optou por não apresentar defesa à Câmara. As contas de 2013 e 2014 já foram aprovadas em 2017. Nas contas de 2015, o Tribunal de Contas entendeu que Ortiz excedeu o limite de despesa com pessoal. O teto é de 54%, mas como o órgão incluiu na soma as terceirizações feitas pela FUST, pela Fundação Universitária de Taubaté, por entender que elas visavam burlar a lei de responsabilidade fiscal, o realizado ficou em 54,2%. Foram apontadas também outras falhas, como a não aplicação correta dos recursos do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Outra irregularidade diz respeito ao limite para abertura de créditos adicionais, excessiva contratação temporária de pessoal e pagamento reiterado de horas extras. No entanto, o Tribunal de Contas optou apenas por fazer recomendações ao prefeito. Já nas contas de 2016, a situação foi semelhante. Devido ao grande volume de terceirizações, o tribunal entendeu que as despesas com pessoal excederam o limite, mas depois aceitou o esclarecimento do prefeito. A presidente da Comissão de Finanças é a vereadora Lorene, do Partido Cidadania, que já foi PPS, que já foi Partido Comunista, e apontou que o Tribunal de Contas é apenas um órgão auxiliar das câmaras e defendeu nos dois pareceres a rejeição das contas. Já os vereadores Guará, do PL, e Vivi, da Rádio, do PSC, defenderam a aprovação, mantendo o entendimento final do Tribunal de Contas. Bem, o que acontece é o seguinte: a Câmara Municipal ela tem por missão constitucional verificar as contas, ou seja, o que o prefeito gastou nos anos anteriores. Por lei também, ela é auxiliada por um órgão externo, que tem nome de tribunal, mas não pertence ao judiciário, o Tribunal de Contas, que na realidade é um órgão de controle, mas não é do judiciário. Então, o Tribunal de Contas faz uma análise permanente das contas, tanto da Prefeitura quanto da própria Câmara Municipal, e da Universidade também, e de todos os órgãos públicos municipais. Na realidade, os órgãos públicos municipais e estaduais. Bem, e o Tribunal de Contas emite um parecer a respeito dessas contas. Ele leva muito tempo. Veja-se que estão sendo analisadas as contas de 2015 e 2016, com atraso de 4 a 5 anos para o Tribunal de Contas elaborar o parecer. O parecer do tribunal, como ele é órgão auxiliar da Câmara, ele não é determinante. Se o tribunal rejeita, a Câmara pode chegar à conclusão de aprovar. E por que isso? Porque a Câmara faz um julgamento que se chama julgamento técnico-político. Técnico, ela avalia do ponto de vista se os números estão de forma adequada, se foi atendida a lei ou não e assim por diante. Que número, por exemplo, tem que estar sendo observado muito claramente. O prefeito não pode gastar menos do que 25% do orçamento do município para a educação. Não pode gastar menos de 15% do orçamento com a saúde. Não pode gastar mais do que 54% do que foi arrecadado com o pessoal e assim por diante. Bem, se foge disso, as contas podem ser rejeitadas. De outro lado, a Câmara faz uma avaliação. Às vezes o Tribunal de Contas
emite um parecer pela rejeição das contas porque teve 10º percentual de estouro da conta de pessoal. Em vez de 54%, foi 54,2%, como nós vimos. Mas a Câmara pode fazer uma avaliação. Ora, dado as circunstâncias, houve uma necessidade temporária de contratação, houve um deslize da Prefeitura, uma irregularidade, mas não uma improbidade, não houve dolo da Prefeitura. Ou então, se nós rejeitarmos esta conta, pode causar um prejuízo para a comunidade e assim por diante, e a Câmara então tem o poder, a palavra final de dizer, olha, o Tribunal de Contas rejeitou, mas nós entendemos que não traz benefício ou não é um dano irreparável para a comunidade e, portanto, nós podemos aprovar. É isso que está em jogo neste momento. Bem, e a aprovação de contas é sempre muito preocupante para os prefeitos ou para qualquer político, no caso da Câmara é o presidente da Câmara, porque se, no caso do prefeito, a Câmara rejeitar as contas, o prefeito fica inelegível por 8 anos. Por exemplo, o ex-prefeito Peixoto, não fora as dezenas, literalmente, de processos que ele está sofrendo, ele teve praticamente todas as últimas contas dele rejeitadas na Câmara. Então, ele é inelegível N vezes, por cada rejeição dá 8 anos de inelegibilidade. Hoje, como já informado na matéria, desde que o prefeito tem a maioria na Câmara, não deve haver nenhuma dificuldade, essas contas devem ser aprovadas no automático, o que não é bom. Nada que é feito automaticamente é positivo porque não se analisa o mérito, o que de fato está em jogo, não se analisa essas irregularidades que foram apresentadas pelo Tribunal de Contas. Se aprova porque é do lado do prefeito, ou se rejeita porque é de oposição ao prefeito. Nada disso é bom. Bem, a Câmara, como é sabido, a Câmara de Taubaté, ela tem sessão às terças-feiras, às 16 horas. E nós, toda terça-feira, todo dia de sessão, nós vamos fazer uma análise aqui da ordem do dia, do que vai ser discutido pelos vereadores. Vamos ver quantos itens vão ser discutidos hoje. Há 6 itens em discussão. O primeiro deles se refere à discussão e votação única do veto que o prefeito apôs a um projeto de autoria do vereador João Vidal, do PSB, que denomina a rua Pedro Américo Campos. O negócio está complicado, né? O prefeito está vetando até nome de rua na Câmara Municipal. É que o vereador Vidal se coloca como oposição ao prefeito e a prefeitura, de outro lado, vai procurar então pelo em ovo nos projetos que ele apresentar. Vejamos, olha, o projeto do Vidal denomina a rua Pedro Américo Campos, a atual Rua 5, localizada no conjunto habitacional Milton de Alvarenga Peixoto, no Areião, em homenagem ao escrivão de polícia que nasceu em 1945 e faleceu em 2006. O prefeito aponta que não foram indicadas as referências de início e término da rua, como é previsto pela legislação federal, e que a rua está localizada no bairro do Barranco e não no Areião. Bem, de fato, parece mesmo que o projeto tem essas falhas formais, essa confusão ali de localização do bairro configura, sim, um erro que precisa ser corrigido, mas eu, em 12 anos de exercício do mandato na Câmara, nunca me deparei com isso, com o prefeito vetando nome de rua, porque é um poderzinho muito pequeno que sobra para o vereador apresentar, dar nomes para ruas, e normalmente a prefeitura não interfere nisso. O segundo item é a votação do projeto de lei complementar. Lei complementar é uma lei que regula alguma coisa que está disposta na Constituição Municipal, ou seja, na Lei Orgânica Municipal, de autoria do prefeito, que acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar 282, olha só, é uma lei complementar que vai revogar dispositivo de outra lei complementar, é assim mesmo. Uma lei ordinária pode alterar uma outra lei ordinária, uma lei complementar, uma outra lei complementar, que dispõe sobre o Código de Administração da Unital, da nossa Universidade de Taubaté. O que o prefeito propõe aqui? Altera
a data de pagamento de salários dos servidores da Unital para o 5º dia útil após o mês vencido, revoga um artigo que permitia ao servidor, mediante comunicado, deixar o exercício do cargo 30 dias após ter protocolado o requerimento de aposentadoria, e isso trazia alguma dificuldade. Bem, houve duas emendas aqui da Comissão de Justiça, primeiro uma que faz uma correção da redação, e o outro altera para 90 dias o prazo para o servidor deixar o cargo após o requerimento de aposentadoria. Já foi aprovado em primeira discussão na semana passada e precisa de novo, agora na segunda votação, de 10 votos para poder voltar à sanção ou veto do prefeito. Entendamos como é que funciona. A Universidade de Taubaté é uma universidade pública municipal. Ela é uma autarquia, mas ela pertence ao Poder Executivo. Ela é uma autarquia do Poder Executivo. Ela tem autonomia administrativa e financeira e didática, é uma universidade. Mas ela não tem autonomia para mudar a sua própria estrutura, as regras gerais que a regem. Porque essas regras gerais são leis, e leis só podem ser alteradas pela Câmara Municipal. Mais do que isso, a universidade não tem poder de iniciativa, ou seja, ela não pode propor uma lei e mandar diretamente para a Câmara. Como ela faz parte da prefeitura, ela tem que ter esta proposta aprovada no Conselho Universitário, que aí é encaminhada ao reitor, que encaminha por sua vez ao prefeito, que se quiser encaminha para a Câmara Municipal. Como ela é uma autarquia da prefeitura, o prefeito tem a palavra final em grandes modificações, digamos, em modificações estruturais da universidade. Então o prefeito encaminha, se quiser, para a Câmara. Chegando na Câmara, passa por 3 comissões pelo menos, uma comissão de Justiça e Redação, depois uma comissão de Finanças e Orçamento, por fim uma comissão de mérito, a comissão de servidores públicos ou de serviço público em geral. E o que a universidade está propondo? É isso que nós acabamos de ler. Antes, na Unital, eu fui pró-reitor da universidade, fui professor da Universidade de Taubaté, a gente recebia no último dia do mês. Agora, pelo jeito, a professora Nara propôs a mudança para o 5º dia útil do mês. É uma pena isso, porque o salário já é curto, termina rápido, não é? 5 dias a mais ou a menos não faz diferença para a universidade e facilitava a vida do servidor. Na Câmara, quando eu fui presidente da Câmara, eu sempre determinava para a diretoria administrativa e a direção geral que pagasse o quanto antes. Recebeu o recurso do Tesouro Municipal, pague o quanto antes para o servidor. Se o mês vencesse num final de semana, o dia 30 ou 31 fosse no domingo, pagasse na sexta-feira. E dávamos também uma data prévia para todos os servidores, dizendo quando é que ele poderia receber, quando que ia sair o pagamento para ele programar a própria vida. São pequenas direções, pequenas alterações, aliás, na forma de administrar, que não custa nada para o administrador e facilita a vida do servidor. Bom, tinha uma outra possibilidade também na Unital, em que o servidor, com o tempo de serviço já suficiente para se aposentar, ele protocolava o pedido de aposentadoria e em 30 dias ele podia se afastar do cargo, saísse ou não a aposentadoria. Isso está sendo modificado, sendo alterado agora para 3 meses. O terceiro item é segunda discussão e votação de um projeto de lei ordinário, ou seja, uma lei do dia a dia, não é modificação da Lei Orgânica Municipal, de autoria da vereadora Vivi, que dispõe sobre a caracterização, desculpe, me enrolei aqui, o processo de aprovação e o licenciamento de brewpubs no município de Taubaté. Vamos ver o que é esse tal de brewpubs. Regulamenta o funcionamento de brewpub, estabelecimento que prepara cerveja e chopp em pequena escala para a venda direta e exclusiva para o consumidor final. Para se enquadrar à lei, o estabelecimento não pode utilizar equipamentos cujo volume excedam a produção e estocagem superior a 10 mil litros mensais. 10 mil litros mensais é muita coisa, né? Isso significa um estabelecimento que vai vender por dia pelo menos 300 litros de cerveja. Isso não é pequena produção, coisíssima nenhuma, né?
Engarrafamento de caráter industrial automatizado também não pode, nem instalação de maquinário industrial de grande porte, razoável, né? Não vai ser de grande porte, não vai ser uma Heineken, não vai ser uma Brahma, mas vai ser de médio porte sim, para produzir 10 mil litros por mês. Armazenagem de grande porte também não pode, mas de médio porte vai poder. Geração de ruídos incompatível com a área comercial, isso é claro, isso já está em outra lei. E geração de tráfego pesado, é pouco provável também, né? Alguns dos objetivos da lei são reconhecer e valorizar a fabricação artesanal de cerveja e chopp, estimular a produção local, expandir a produção de forma limpa e sustentável e promover os produtores. Está aí um nome que eu mesmo não conhecia, esse tal de Brew Pubs, não vi isso nem na Inglaterra, mas deve ser comum por lá. Eu acabei não vendo essa história, no curto período que eu estive estudando lá, fazendo um pequeno estágio para treinar o inglês. Bem, deve ser aprovado, já foi aprovado em primeira discussão, deve ser aprovado em segunda discussão também. Então a vereadora Vivi está aí colaborando com os Brew Pubs em Taubaté. Se você encontrar algum por aí, você já sabe. Bom, quarto item da ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 3, de autoria do vereador Diego, que dá nova redação artigos do regimento interno. No caso, ele só acrescenta a comissão de juventude, ele acrescenta, aliás, a comissão de esporte e lazer, ele acrescenta a palavra juventude, ou seja, ele amplia as atribuições da comissão de esporte e lazer, que agora passa a ser comissão de esporte, lazer e juventude. Já foi aprovado, primeira discussão, deve ser aprovado agora em segunda também, sem problema. Quinto item da ordem do dia. Votação do projeto de lei ordinária número 120, de autoria da vereadora Vivi, tá com uma boa produção legislativa aqui, vamos ver do que se trata. Ela revoga, a proposta da vereadora revoga a lei 371 lá de 1959, que proíbe a instalação de circos e barraquinhas em praças. Ela revoga a lei que proíbe a instalação de circos e barraquinhas na Praça Santa Terezinha, para que a regulação do espaço seja atualizada. É necessário maioria simples. Ora, isto é um pouco preocupante, não é? A revogação da lei que proíbe a instalação de circo na Praça Santa Terezinha está completamente fora da realidade atual. A Praça Santa Terezinha não comporta mais se instalar nada ali, principalmente um circo. Não tem condições de fazer isso. Bem, vamos ver a discussão, a justificativa da vereadora a respeito. Por que ela está propondo isso. E o item sexto da ordem do dia, o último item da ordem do dia, se refere ao projeto de resolução da vereadora Loreni, da Cidadania, que regulamenta o uso da tribuna livre. Ela define que para utilizar a tribuna livre, o interessado deve fazer inscrição informando nome completo, endereço, telefone e assim por diante, e determina que seja, revoga a determinação que fosse informado o inteiro teor do pronunciamento. Ela delibera ainda que se o presidente deliberar sobre a inscrição, ele deve indicar os motivos que o levaram a tomar a decisão, seja para autorizar o uso da tribuna livre, seja para proibir o uso da tribuna livre ou indeferir o uso da tribuna livre. Substitui um artigo que define que caso o vereador não se atenha ao conteúdo do pronunciamento, será cassada a palavra e ele ficará impedido de fazer uso da tribuna livre por 12 meses, pela determinação de que a Câmara deverá manter pública e disponível no site a lista de espera para o uso da tribuna, constando em qual sessão o interessado deverá falar. Determina que caso o usuário da tribuna requeira alguma informação, a determinação será encaminhada à Secretaria no dia útil seguinte para que siga o trâmite normal previsto na legislação que rege o acesso à informação, dispensando-se o protocolo em separado pela solicitante. E que nenhum vereador poderá apartilhar a fala do usuário da tribuna ou pedir a palavra pela ordem. Também impede de usar a tribuna livre o interessado em falar de assunto particular. Uma emenda do vereador Dentinho, determina que qualquer pessoa citada na tribuna livre terá direito de resposta e, sendo essa um munícipe, poderá usar esse direito na sessão ordinária seguinte, também na tribuna, por até 5 minutos.
Sendo citado um vereador, o vereador, imediatamente após a fala do orador na tribuna livre, ele poderá se manifestar por até 2 minutos. Emenda da vereadora Lureni, subscrita por Vivi da Rádio, ela mesma fez uma emenda ao projeto dela, um aperfeiçoamento. Determina que o interessado que cometer qualquer tipo de ofensa moral, assédio, forma de discriminação sobre qualquer pessoa ou apologia à violência de qualquer forma, terá sua fala encerrada pelo presidente imediatamente. São necessários 10 votos para aprovar. Bem, a tribuna livre foi uma conquista que nós tivemos na redemocratização, que foi inserida no regimento da Câmara, uma forma da população participar diretamente do processo, aliás, das sessões de Câmara. Porque a população ela tem acesso às sessões de Câmara, mas obviamente ela não pode participar das discussões, muito menos votar. Então se encontrou uma fórmula de colocar a população inserida na sessão, pelo menos com direito de voz. Ela não pode se manifestar a cada item da ordem do dia, mas ela pode ir lá e se manifestar sobre um assunto que ela entender importante para a comunidade. Tem que ser um assunto de interesse comum, obviamente. E essa proposta aqui da vereadora Lorene traz algumas melhorias, porque a fórmula anterior era muito draconiana. A critério do presidente, se a pessoa se desviasse do que estava falando, ela teria a sua fala cortada e ficaria impedida de usar a tribuna por 1 ano, o que é um evidente exagero, não tinha sentido isso. Agora, por outro lado, ela estabelece que se divulgue uma lista de espera de quem vai usar a tribuna livre. Isso é positivo, de alguma forma, claro, para evitar preferências, mas por outro, a prudência, a exigência política mandaria colocar ali uma possibilidade de exceção justificada pelo presidente, ou até mesmo, se quisesse criar alguma dificuldade maior, fundamentar melhor, fosse uma exceção permitida pela mesa da Câmara. Porque acontece o seguinte, vai que tenha uma situação grave, emergente, que a comunidade quer se manifestar na tribuna. Desse jeito que está aqui, o presidente fica completamente amarrado. Não há possibilidade dessa pessoa se manifestar. Imagina, por exemplo, que é uma situação de greve, ou então uma injustiça premente, um risco a um servidor, algum desmando da prefeitura, ou mesmo algum desmando da Câmara Municipal, em que a população quer se manifestar, do jeito que aqui está, não vai funcionar. Eu sugeriria para o plenário fazer uma alteração nesse sentido e colocar essa cláusula de prudência, dar um pouco mais de flexibilidade para a presidência ou pelo menos para a mesa da Câmara. Bem, como dito, em seguida a esta sessão, uma sessão curta, só com 6 itens, e os assuntos são um pouco aqui leves, digamos assim, vai ser a sessão extraordinária que foi mencionada para a análise das contas do prefeito. Muito bem, chegamos ao final do nosso jornal, Notícias Explicadas, procurando trazer para você o que está por detrás das notícias, principalmente o funcionamento do governo municipal. Voltamos amanhã, se Deus quiser, às 7h30 para dialogar com você. E eu gostaria de te pedir para que este jornal tenha a força que você certamente deseja, você que nos acompanha, ele precisa ser conhecido por mais pessoas. Felizmente nós estamos crescendo em audiência dia a dia, mas precisamos de um esforço extra. Para você um esforço simples. Por favor, clique em curtir aqui no Face e compartilhe também. Compartilhe nos seus grupos, mande uma mensagem para os seus grupos de amigos no WhatsApp, fale do jornal Notícias Explicadas todo dia de manhã às 7h30 e você estará colaborando certamente para a formação da cidadania, que é o nosso objetivo. Bom dia e obrigado.